Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Projeto Elétrico na Prática, episódio 84. Nessa aula nós vamos falar sobre os esquemas de aterramento da NBR 5410, que também aparecem lá na NBR 14039. É um assunto que tem muitas dúvidas e dessa vez, com essa aula, você vai matar todas essas dúvidas. Preste atenção que esse trecho que você vai ver nessa aula aqui, que está disponível, é o trecho de uma mentoria, de uma aula que eu dei ao vivo para os meus alunos do curso Projeto Elétrico. É o que a gente chama de aterramento 4 em 1. Isso é um conteúdo exclusivo que está lá dentro do curso Projeto Elétrico para esclarecer de vez as suas dúvidas com relação às 4 normas e o sistema de aterramento. O sistema de aterramento é único, que envolve tanto a 5410, como a 5419, como a 16690, como a 14039. É uma única infraestrutura de aterramento. Então esse conteúdo está lá dentro do curso Projeto Elétrico e você agora está tendo a chance de aproveitar um trechinho, um pouquinho, um pedacinho desse conteúdo que é tão exclusivo, tão importante. É a minha visão sobre o sistema de aterramento aí, de uma edificação, de uma propriedade, seja o que for, tá? Espero que você aproveite esse conteúdo, tire suas dúvidas, tá? Se você ficar com alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui no vídeo, que a gente vai com certeza te ajudar. Lembrando que se você quiser participar do curso Projeto Elétrico, tem um link aqui na descrição desse vídeo para você se inscrever e ser avisado sobre as novas turmas do CPE, tá bom? Não deixe de se cadastrar no link abaixo para você participar também, será muito bem-vindo dentro da família CPE, a família de projetistas que dominam 4 tipos de projeto no AutoCAD e no Revit e usam suas atribuições para gerar renda de verdade. Eles conseguem triplicar ou mais a sua renda com projetos elétricos. Então, para participar disso tudo, é só se cadastrar e aguardar a abertura de uma próxima turma. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Aproveite aí o conteúdo sobre esquemas de aterramento. Primeiro, você tem a primeira letra. O que é a primeira letra? O aterramento na fonte. Como se fosse uma perguntinha. Tem aterramento na fonte? Primeira letra. Tem aterramento na fonte ou não tem? Se tem, você vai usar o T. Muito provavelmente vai ter. Dificilmente você vai ter uma fonte sem aterramento, né? Então, ou é T, ou então é o tal do aterramento indireto, que é por meio de impedância. I e I. Se for direto por meio de impedância, você vai usar a letrinha I. Se for mais normal, em 99% dos casos, você vai dizer que tem aterramento, então você usa a letrinha T. Beleza, e a segunda letra? A perguntinha muda um pouco. A pergunta é, tem aterramento nas massas? Lembrando o que é massa, hein? Lembrando o que é massa. Vocês já aprenderam aí o que é massa. Eu costumo raciocinar também como cargas nessa letra, tá? Na segunda letra. Tem aterramento nas cargas? Tem alguma carga que necessita de aterramento específico lá na carga, lá nas massas? 98% dos casos, não tem, não precisa. Então, você tem o TN, não precisa de aterramento nas massas. Tem aterramento na fonte? Não tem nas massas. Mas se for o caso de precisar, aí você responde que tem. Então, T, porque tem na fonte, e T, porque tem nas massas. Tem nas cargas também aterramento. E aí pode surgir também uma terceira letra. Quando você faz o TN, que é o mais comum de todos, pode surgir uma terceira letra ou até uma quarta letra. Essas letras é o seguinte, se você não tem aterramento na carga, nas massas, né? N, né? E você tem na fonte, você está trazendo aterramento de algum lugar. Quando você traz o aterramento de algum lugar, esse aterramento está vindo junto com o neutro? Combinado com o neutro? Ou está vindo separado do neutro?
Dependendo do que você responder, se for separado é S, se for combinado é C. Neutro, condutor neutro e condutor de proteção. Se eles estiverem juntos, combinado, é C. Se eles estiverem separados, é S. Então você pode ter aqui, por exemplo, C, pode ter por aqui, por exemplo, S. Pode ter só o C, pode ter só o S. E se você tiver o T, N, C, S, é porque em algum momento da instalação, eles estão combinados. Em algum outro momento da instalação, eles podem estar separados. É isso que quer dizer. Tá? Então, aprendida a regrinha, vamos começar a entender melhor isso. Ai, que confusão, Marcelo. Não dá para entender esse negócio. É uma confusão. Eu olho para um projeto, eu olho para uma instalação, eu olho para um caso, eu não consigo ver o que é TN, o que é TT, o que é TNC, o que é TNCS, eu vejo tudo perdido. Sabe por que isso acontece? Porque, gente, isso aí, essa história aí, é uma pura questão de ponto de vista. Depende de onde você vê as coisas. O que vocês estão vendo nessa figura? Responde aí. Um casal de idosos se olhando. Beleza, Ana. É só isso que você vê? Continue com seu microfone ligado aí, Ana. Senhorzinho tocando violão. Olha aí, ó. A senhora com a mão no chapéu, que é a cara da senhora, e o senhorzinho tocando violão é a cara do senhor, nariz, boca. Eita, pau, então lascou. E agora? Vendo? A Ana tá dizendo. Tem um cálice aí no meio, né? Tipo uma taça, uma espécie Uma taça. De taça. Assim, Ei, piorou mais ainda. No crânio do senhorzinho também tem uma porta com... Eu já tô vendo aqui uma rua com uma mulher escorada na porta. Isso, no crânio do senhorzinho, aí mesmo. E aí, aqui tem um rapaz... Ih, lascou então. Lascou. Casal de velhinho, um cara tocando violão, uma mulher segurando chapéu, uma mulher na porta, uma taça de vinho. E agora? O que é isso aí? E agora? A gente pode passar o resto do dia aqui brigando por isso. Não tem jeito, pessoal. É uma questão de referência só. Depende do jeito que você está olhando. Então eu chego numa instalação, eu vou dizer, aqui é TN. Aí o outro chega, não, aqui é um TNC. Não, mas aqui é um TNCS. Vai passar o dia brigando, porque depende do ponto de vista, de que referência você está olhando. Para onde você olhar, você vai ver um TNT, um TT, ou um TN, ou um TNC. De onde você olhar, você vai enxergar. Tá? É isso. Basicamente é isso. Então vamos começar com esse conceito em mente. Vamos mergulhar nos esquemas. Eu fiz um desenhozinho para tentar ajudar vocês aqui. Ó. Tá? O que é que eu tenho aqui? Explicar o meu desenho aí, minha obra de arte. Aqui eu tenho a fonte, a rede da concessionária. Eu entro para alimentar uma edificação. Uma residência, um comércio, uma indústria. Tá aqui, ó. Beleza? Quando eu alimento essa indústria, aqui eu tenho na indústria, na edificação, na casa, eu tenho o começo da instalação elétrica dela. O primeiro painel, QGBT, por exemplo, é dela, tá? É da casa, é da indústria, é do comércio. Então aqui é a origem da instalação da casa, da edificação. E eu tenho um aterramento, por exemplo, eu tenho esse aterramento aí da edificação. Essa instalação elétrica tem cargas, tem massas, né? Eu tenho um motor, eu tenho uma geladeira, tenho as instalações elétricas aí da residência, tá? Ou do comércio, da indústria. Então, basicamente, eu tenho 3 elementos aqui, tá? Vou colocar de vermelho aqui para ficar bem claro. Elemento 1. A rede. Elemento 2, começo da instalação. Elemento 3, as massas da instalação, ou as cargas da instalação. Beleza? Esse é o desenho. Vamos começar a tentar entender os esquemas de aterramento.
Primeira regra. Primeira regra. Olha aí o item que a Ana perguntou que eu respondi. 64111. 64111. Isso é na NBR 5410 já. Tá? Regra geral. Toda edificação deve ter uma infraestrutura de aterramento. Gente, essa frasezinha matou a pau com 80% das instalações elétricas do Brasil. Por quê? É uma frase tão inofensiva, né? Toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento. Uma casa, um comércio, uma loja, um shopping, uma indústria. Toda edificação tem que ter. Ah, eu tenho um condomínio com 2 prédios e 10 casas e um deck na piscina. Tudo isso são edificações. Cada uma tem que ter sua infraestrutura de aterramento. Mas o que é que acontece? Entra uma coisa em jogo aí, que agora vai ser a minha opinião, chamada cultura. Vai na Alemanha e vê se eles não seguem esse item dessa norma. Quando eu digo cultura, pessoal, é costume, tá? É algo que ficou comum, tá? Ficou comum no Brasil você não ter que fazer aterramento para uma casa. Por quê? Porque lá no poste tem aterramento. Lá no padrão de entrada tem aterramento. Para que eu vou fazer um aterramento na minha casa? Eu vou pegar daqui e levar para lá. É isso que todo mundo pensa. É isso que, infelizmente, as coisas vão sendo feitas sem projeto, sem responsável técnico e tal, e vai indo, vai indo. E uma coisa que não é verdade, possa ser verdade, possa ser costume. Mas toda casa, toda edificação tem que ter a sua própria infraestrutura de aterramento. Tá aí, ó. Tá escrito aí na norma para vocês. Então, pessoal, não existe essa história de vou pegar o aterramento da rede lá do meu padrão e vou usar para aterrar a minha casa. Me ajudem a combater esse mito. Nós formamos uma comunidade técnica brasileira. Então a gente tem que divulgar isso. É difícil mudar um costume. É muito difícil. Por isso que a gente tem tanta dificuldade na hora de fazer um projeto. Porque existe esse costume de querer compartilhar aterramento lá da edificação, lá da rede. Então, para começar a nossa conversa aqui do esquema de aterramento, eu preciso que vocês internalizem isso, tá? Internalizem que a edificação, por obrigação, vai ter que ter o seu próprio aterramento. Por isso que eu coloquei em vermelho aqui. Ó. Esse elemento sempre estará presente. Sempre, sempre, sempre. Tá? Sempre vai estar presente. A gente está partindo da premissa de que a residência, o comércio, a indústria, seja o que for, vai ter o seu próprio aterramento. Então, ó, vamos lá. Eu tenho aqui um solo e eu tenho aqui uma subestação. A subestação tem um aterramento muito bom. Do lado eu tenho uma casa, por exemplo, uma indústria, um comércio, vai. Uma indústria. Opa. Esse telhadozinho aqui quer dizer uma indústria, viu, gente? Beleza, ou uma loja, seja o que for, uma edificação. Poxa, será que eu preciso fazer um aterramento aqui embaixo? Sendo que eu tenho um aterramento muito bom aqui, por que eu não faço só isso? É a mesma ideia. Poxa, eu preciso de ter um extintor de incêndio na minha loja, sendo que lá na prefeitura vai ter um extintor de incêndio, se eu quiser eu vou lá buscar. Não dá tempo. Não dá tempo de ir lá buscar.
Então, resumindo, eu preciso de um eletrodo de aterramento aqui, ó. Aqui, ó. Por quê? E aí é o ponto X da questão, viu, Ramon? Eu preciso desse eletrodo aqui. Por quê? Porque se eu tiver um rapaz aqui, eu preciso eliminar a tensão de toque, de passo, aqui nesse ponto. Se o rapaz estiver aqui, ó, tensão de toque, tensão de passo, tá? Se tiver uma descarga atmosférica, eu preciso eliminar a descarga aqui. Entendeu? Eu preciso localmente, eu preciso ter isso aqui, ó, localmente, imediatamente abaixo da edificação. É isso, ó. Tecnicamente é isso, tá? Preciso proteger as pessoas dentro dessa edificação. Um aterramento que está lá na esquina não me ajuda a diminuir a tensão de toque, de passo. Entendeu, Ramon? Entendi. Esse aterramento aqui de nada adianta para esse problema aqui. Você entendeu isso? Entendeu isso? Entendi, certo. Excelente pergunta, viu? Eu estava querendo explicar isso, ainda bem que você perguntou. Fala, Daniel. Isso aqui que eu falei, ó, longe ou perto, tá? Isso aqui pode estar longe ou pode estar perto. Mesmo que esteja perto ou longe, esse aterramento aqui, de nada adianta para esse problema aqui. Certo, Daniel? Perfeito, então acho que já Continua. respondeu a minha pergunta. Acho que respondeu a minha pergunta, porque a minha pergunta ia ser justamente, tipo, e o aterramento do padrão, né? Que fica, tipo, ali na entrada do Isso. terreno, né? Não Às adianta. vezes tem uma edificação lá no fundo, né? Tecnicamente não adianta, não resolve. Perfeito, era isso mesmo. Eu contei a história do extintor que fica na prefeitura para exagerar, para vocês entenderem. Eu preciso do extintor aqui comigo o tempo todo, do meu lado, para matar um incêndio aqui, nesse ponto. Show de bola. Ô Marcelo, Pode falar. mas num caso de padrão de medição coletiva, o terra já sai do padrão já para edificação. Beleza. Você está falando de um prédio ou de um condomínio de casas? Pode ser Vertical- um condomínio vertical ou horizontal? Um condomínio horizontal. Nos dois casos, o terra sai do padrão. Pelo menos aqui em Santa Catarina já sai do padrão. Beleza. Mas a edificação tem que ter um aterramento, não tem? Sim, mas esse aterramento, ele tá ligado lá junto no BEP, no padrão de medição coletiva. Beleza. O aterramento ele é coletivo. Ele está lá no centro de medição coletiva. O BEP é coletivo. Mas existe o eletrodo de aterramento, ele é o eletrodo de aterramento do prédio. Certo? Ele é do prédio. Ele é da edificação. O centro de medição pode estar dentro do prédio ou pode estar fora do prédio. Beleza, tanto faz. Você tem um aterramento para o centro de medição. Se ele estiver fora do prédio, você tem um aterramento lá para ele. Se ele estiver dentro do prédio, ele está compartilhando o aterramento do prédio. Tá? Eu vou desenhar aqui porque eu acho que eu entendi a sua pergunta. Também é uma boa pergunta. E não tem problema a gente estar respondendo essas perguntas não, tá, gente? Porque faz parte do assunto aqui. O que é o Pablo, né, Pablo? Isso. Pablo está comentando o seguinte. Imaginem uma planta baixa, tá? Eu tenho aqui um prédio. E eu tenho aqui o terreno. O Pablo está dizendo o seguinte. Quando eu venho da rede e eu posso entrar, por exemplo, no centro de medição, que é um painel. Do centro de medição, eu vou alimentar várias unidades consumidoras, subindo aqui para o prédio. Tá? Pode ser que o centro de medição ele precise ter um aterramento aqui, ó. Vamos supor, um anel ao redor do centro de medição, né? Uma malha, talvez. Certo? Sim, aqui é obrigatório, né? Isso.
E aqui, ó, você vai ter que ter uma malha de aterramento ou um eletrodo de aterramento para edificação. Tem que ter. Depois eu vou responder se precisa ligar ou não, tá? Mas tem que ter. E outra, exemplo 2. Ah, Marcelo, mas aqui no meu prédio é grande, bem grande. E aí o centro de medição, ele ficou dentro do prédio, embaixo do prédio. Está lá no subsolo do prédio. E do centro de medição está subindo lá para um monte de apartamento. O que é que acontece aqui? Mesmíssima coisa. Você tem que ter princípios, hein, pessoal? Princípios. Toda edificação tem que ter o seu aterramento. Está aqui. Ah, mas o centro de medição, minha concessionária quer que eu coloque 6 hastes. Sei lá, um quadrado com 6 hastes. Beleza, eu vou fazer embaixo dele aqui. A tal da malha de aterramento que a concessionária pede. E como ela está na zona de influência do aterramento da edificação, eu vou ligar no meu eletrodo. Ficou como se fosse um reforço do eletrodo de aterramento da edificação. Entendeu aí, Pablo? Sim, mas aí depois eles têm que ser interligados, né? Certo, ele já está interligando aqui, ó. Foi o que eu fiz aqui, ó. Vou colocar de vermelho aqui, ó. Vou colocar de roxo, tá? Ó, fiz uma malha que o CM pediu, certo? Fiz um anel que a edificação pediu. Vou interligar. Beleza? É como se fosse um reforço do meu eletrodo de aterramento. É isso. Basicamente é isso. Deu para entender agora? Sim. Aqui esse anel só é exigido com construções acima de 750 metros quadrados. Esse é o entorno aí. Mas olha só, aí é complicado, porque a NBR 5410 se aplica para qualquer edificação. Entendeu? E a concessionária não se mete nisso. A concessionária está preocupada só em ver isso aqui, ó. Só nisso aqui, ó. O anel é obrigatório no Brasil inteiro, pela 5410, em qualquer edificação. O anel ou o aterramento, que a gente vai ver que é qualquer coisa, não só o anel, tá? Cuidado para não confundir esse anel com SPDA também, porque às vezes precisa de SPDA, faça o anel. Se não precisa, não faça. Não é isso. É SPDA. O eletrodo de aterramento ele é obrigatório para qualquer edificação. O eletrodo de aterramento não é só o anel, pode ser as fundações, pode ser uma chapa de aço lá embutida no concreto. Aterramento. Tá? O aterramento, a gente vai ver que são várias opções. Tá? Mas entenda, toda edificação tem que ter o eletrodo de aterramento. O que eu não posso fazer, gente, é isso aqui. Ó. Vou dar um exemplo do que não fazer. Ó. Vamos supor que aqui é a minha propriedade, tá? Peraí. Aqui. Aí o que eu faço? Olha, eu tenho aqui um prédio. Ele é muito grande. Eu tenho aqui a minha entrada de energia. A mesma coisa, tudo que eu estou falando aqui se aplica também para uma subestação, tá? Então vamos dar um exemplo agora da subestação. Minha rede elétrica entra e eu tenho uma subestação bem aqui. Da subestação eu vou para minhas instalações elétricas. Como a minha subestação é grande, potência alta, obrigatoriamente, claro, a concessionária me pediu para fazer um aterramento para a minha subestação. Bem bonitinho, todo reticulado, uma malha, com haste, com tudo que eu puder fazer, aquele clássico aterramento de subestação. Beleza. Fiz o aterramento que a 14039, a NBR 1439 me pediu. E agora? Pronto? Só isso? Estou liberado para deixar a minha edificação sem aterramento? Não, né? Tem que fazer. Não. Isso, perfeito. Não estou. Eu fiz um aterramento aqui que está protegendo a subestação. Uma pessoa dentro da subestação, uma pessoa fora da subestação, dentro da subestação. Fiz um aterramento que vai servir para aterrar o meu neutro funcional do transformador, da subestação. Beleza. Mas e os perigos que uma pessoa bem aqui pode correr? Eu não me preocupo com essa pessoa? Não. Ah, não, eu confio que esse aterramento que está bem aqui vai me ajudar a proteger a pessoa que está bem aqui?
Não confio. Certo? Então o que é que eu faço? Eu obedeço a 5410 e vou desenhar o aterramento, vou projetar o aterramento da edificação. Aqui, ó. Vamos supor que pode ser um anel em torno da edificação. Vamos supor que existe outra opção, né? Eu usei as fundações. Beleza, então, se eu usei as fundações, meu aterramento ficou aqui, ó, tipo embutido aqui, mais ou menos, nas fundações do prédio. É o eletrodo de aterramento melhor que tem. Eu embuti o eletrodo aqui na fundação do prédio. Esse aterramento é o principal, é o da NBR 5410, é o do prédio. É o que vai proteger as pessoas que estão no prédio, ao redor do prédio. Se tiver SPDA, é o que vai receber o SPDA. E agora que eu tenho uma subestação, o que é que eu vou fazer? Cara, eu vou ter que potencializar um eletrodo de aterramento da subestação com o eletrodo da edificação. Ó, eu vou equipotencializar, tá? Aí aqui, ó, as normas se casam. Aqui eu estou falando de uma NBR 1439, que me exigiu colocar uma malha de aterramento embaixo da subestação. Ou, por exemplo, se for um centro de medição, estou falando da norma da concessionária que me exigiu que eu fizesse uma malha embaixo do centro de medição. Beleza, eu fiz. Mas isso não quer dizer que eu possa esquecer da edificação, do aterramento da edificação. Quando eu faço isso aqui, gente, nada mais que eu estou fazendo que... Isso aqui, esse negócio que eu liguei de um para o outro aqui, ó. Isso tudo aqui acabou que virou um grande eletrodo de aterramento. É isso. Virou um grande eletrodo de aterramento. Que em um local, e nesse local, está atendendo os requisitos de proteção para esse local, e neste local está atendendo um requisito um pouco maior, porque tem uma subestação ali. Lembra da infraestrutura? A única infraestrutura é isso aqui, é uma única infraestrutura. Essa única infraestrutura tem uma zona que está mais forte e tem uma zona que está um pouco mais fraca, porque são requisitos diferentes. Mas é uma única infraestrutura, tá? De aterramento. Ficou claro, então, que esse slide aqui, eu sabia que ia ser polêmico, a gente vai comer meia hora nesse slide. Toda edificação tem que dispor de uma infraestrutura de aterramento. Toda edificação. Então, qualquer esquema de aterramento vai ter presente isso. Beleza. O que é que eu queria mostrar aqui para vocês? Se um ponto de qualquer da instalação, as funções de neutro e de proteção forem separadas, com a transformação do condutor PEM em dois condutores, neutro e proteção, não se admite que o condutor neutro venha a ser ligado a qualquer ponto da instalação, de novo com terra. Tá? Basicamente o que ele diz, vou resumir. Português do Marcelo, do jeito que o Marcelo entende. Gente, eu venho com o condutor PEM, certo? Entro na edificação. Quando eu entro na edificação, eu tenho que ter um barramento de equipotencialização, o BEP, né? O BEP. A norma pede que seja desse jeito. Ó. Eu tenho um barramento também de neutro. Barramento de neutro. Porque GBT é sempre assim, né? O que é que eu faço? A norma pede que o condutor PEM venha para a barra de terra, tá? Está na nota desse item, ó. Lê a nota junto comigo. Ó. O condutor PEM da linha de energia que chega a uma edificação deve ser incluído na equipotencialização principal. Portanto, conectado ao BEP, direto. Conectado ao BEP, é o mais importante, ao BEP. Então, esse meu condutor PEM, que ele vem, entra na edificação, chegou no QGBT. Eu não vou ligar ele aqui, no neutro. Não, está errado. A norma pede que eu ligue aonde? No BEP. No BEP. Então eu venho e ligo ele no BEP. Do BEP,
eu vou derivar para o neutro, barramento neutro. Ah, Marcelo, é a mesma coisa. Eu sei que é a mesma coisa. Eletricamente está tudo igual aqui. Mas é organização e norma. Tá? Esse barramento de BEP, ele está aterrado. Agora, a partir desse ponto, gente, o que é neutro é neutro. O que é terra, proteção. O que é terra é terra. O que é proteção é proteção. Proteção, certo? Desculpa aí falar terra, porque é o costume, né? Fio terra. Mas, ó, o que é proteção é proteção. O que é neutro é neutro. Isso não se mistura nunca mais. Ó, isso não se mistura nunca mais. Ficou claro? Eita, o slide não está aparecendo para vocês. Desculpa aí, agora apareceu. Beleza, vamos para frente. Esquema de aterramento. TN. O que é o TN, gente? Tem aterramento na fonte, não tem aterramento nas massas. Tá? Então, quando eu estou olhando um TN, eu estou olhando para essa figura aqui. Ó. Não tem aterramento aqui. Não tem aterramento aqui. Eu tenho aterramento na fonte. Cuidado para não confundir fonte com rede com fonte. Cuidado. Tá? Por isso que eu coloquei essa janelinha aqui. Ó. Lembra da história dos dois velhinhos sentados um do lado do outro? Lembra? Cuidado com o ponto de vista. Tudo depende da minha referência. TN, eu estou olhando para essa região aqui. Ó. Meu ponto de vista é essa região. Eu tenho aterramento na fonte e não tenho aterramento nas cargas. Ficou claro, gente? Isso é o clássico. Clássico. Aterramento de 99% das edificações do Brasil. Tá? Voltando um pouquinho, acho que eu pulei um slide aqui. Ó. Ficou claro isso aí, gente? Isso é muito importante. Erro fatal na instalação elétrica é você fazer isso. Ó. Pelo amor de Deus. Erro fatal. TN, beleza. O TN é o mais clássico, mais simples para a gente entender, né? Já ficou entendido isso aqui. Continuando. Eu posso ter também o TT. Aí aqui a gente já entra nas exceções. O aterramento TT ele não é comum. Tá? Você tem uma carga que tem um requisito de um aterramento diferente, separado da edificação. Isso é muito raro. Tá? Não é comum. Muita gente confunde. Ah, não, eu tenho uma carga ali, um servidor, um computador, uma maquininha, que ela quer um aterramento. Ela precisa de um aterramento mais forte, digamos assim. Aí eu vou e coloco umas hastes lá, coloco um anel em torno dela lá, e coloco aquele aterramento ali e digo que é TT. Gente, não é. O aterramento TT, esses eletrodos de aterramento têm que estar independentes. O que significa independentes? Maior do que 5 vezes o diâmetro de cada um. A distância entre eles. É separado. Tá? Porque se não for o eletrodo de aterramento muito perto do outro, é como se fosse o mesmo eletrodo. Tá? É basicamente isso aqui. Ó. É como se você tivesse, vou comparar com uma haste. Tá? Se eu tivesse uma haste, ela tem uma influência aqui. Ó. E aí você colocou uma outra haste aqui achando que é um outro aterramento. Não é. Olha aí as ondas aqui. Ó. Vocês entenderam isso? Não é. Então não é TT. Para ser TT, tem que ser distante, aterrado distante. 5D. 5D. D é o diâmetro da malha, do eletrodo, seja o que for. Tá? Então esse é o aterramento TT. Beleza, aterrei as cargas, ou uma carga específica, uma carga em específico possui um aterramento distinto da fonte. Então isso aqui é um TT. Beleza. Tem outro. É o IT. O que é o IT? Né, de forma bem simples, a gente já viu, tá? O aterramento
O IT ele pega o aterramento da fonte, né? Ó, vamos lá. I, aterramento na fonte. O aterramento da fonte, ele tem aterramento, mas ele está aterrado indiretamente. I de indireto, ou I de impedância. É isso aqui, ó. Ele tem uma impedância. Para que serve isso? Eu insiro uma impedância no trajeto da corrente de falta. Tá? Por quê? Porque o IT tem terra na carga. Tem terra na carga. Tá? Se tem terra na carga, na massa, uma corrente de falta, ela vai percorrer esse caminho aqui, ó. Tá? Voltando para a fonte. Então ela passa pela minha impedância. Quando eu coloco uma impedância, eu estou resistindo à corrente, limitando a corrente. Se eu tenho controle da impedância, eu tenho controle da corrente. Então isso é importante fazer quando eu preciso ter equipamentos que não podem ser desligados pelo DR a qualquer momento. Por quê? Porque eu vou controlar essa corrente. Então o DR, por mais que ele exista, ele só vai atuar depois que eu projetei para ele atuar. Basicamente, é um equipamento crítico. Ele não pode desligar do nada. Um bisturi elétrico, o cara está lá com o coração aberto, deu uma pequena fugazinha de corrente, pá, disparou o DR, desligou tudo, e o cara está lá com o coração lá. Meu Deus do céu. Não pode, gente, não pode. Tá? Então eu preciso ter proteção, mas eu tenho que ter isso sob controle. O que acontece é que quando ele sente uma corrente de fuga, alguma coisa, alguma falha, a gente tem um comando que emite um alarme e depois vai vir a equipe da manutenção e vai ver qual é o problema. A alimentação continua, a alimentação elétrica continua, o equipamento continua funcionando. Só que o pessoal chama de IT médico, né? Tem uma norma só para isso. Tá? Forno de siderúrgica também não pode desligar do nada. Né? Você tem noção de quanto tempo leva para esquentar um forno de siderúrgica? Alguém tem noção? Alguns dias. Isso, 7 dias. O Sérgio trabalhou lá na mesma siderúrgica que eu. Né? Fora que se você desliga ele de repente, você tem que reformar os tijolos refratários. Os refratários, é o que eu ia falar. Gente, é uma dor de cabeça. Não pode desligar do nada um forno. Não pode. Se tiver uma falha, tem que continuar ligado mesmo com falha. Até alguém ir lá e decidir se é uma falha que precisa desligar ou não precisa desligar. Então aqui a gente está dentro de uma exceção. Lembrando, a gente não vai mergulhar a fundo e tanto nos detalhes, tá? Por isso que a gente não vai falar muito do TT e não muito também do IT. Porque eles são 1% e 1% cada um. Tá? Nós vamos focar no que vai ter nos nossos projetos aqui do dia a dia praticamente inteiro. Tá? Então vamos lá. Falei de forma geral, falei do TN, falei do TT, falei do IT. Esses são os 3 itens da norma. Agora nós vamos mergulhar, pegar uma lupa, um zoom no que interessa, que é o quê? O TN. Tá? Que é 98% dos seus projetos. Dos meus também. Tá? Então vamos ver o TN. Vamos estudar o TN, que é o que mais nos importa. Tá? Vocês estão gostando do conteúdo? Tá interessante? Tá legal? Para mim tem sido melhor do que as aulas da faculdade. Que coisa boa. Mas essa aula de hoje, tá dando para entender? Tá dando para aprender? Tá excelente, professor. Beleza, Luciano? Então vamos lá. Vamos dar um foco no TN, que é a grande parte do nosso trabalho. O TN, primeiro tem o TNC. O que é o TNC? A gente já aprendeu, né? Já vimos aí, em resumo, tem aterramento na fonte, não tem aterramento na carga, e o neutro e o proteção, eles estão combinados, C de combinados. Na nota da norma já diz, o neutro e o condutor de proteção são combinados no único condutor. Na totalidade do esquema. Isso aqui é importante, gente. Por quê? Durante todo o trajeto que eu estiver com o neutro combinado com proteção, eu tenho o esquema TNC. Pronto.
Mas se daqui para frente a história mudar, eu posso ter um outro esquema. Ficou claro isso? A instalação elétrica ela é toda interligada e ela é vasta. Tá? Então eu posso ter esquemas diferentes em seções diferentes de uma edificação. Beleza. Continuando então. Entendi o que é o TN. TNC. Meu neutro e a minha proteção estão combinados. Então veja aqui, ó. Eu tenho uma massa trifásica. Ela não requer neutro. Ela requer só proteção. Então eu tenho uma ligação de terra aqui, ó. Proteção. Já essa massa ela é trifásica, mas ela quer neutro. Então eu tenho neutro vindo do mesmo condutor. E eu tenho o de proteção para proteger aqui na carcaça metálica, a massa. Esse condutor ele é neutro e proteção, ou seja, ele é um PEN. Esse é o condutor PEN. Beleza, Marcelo. Qual é o outro esquema? TNS. Tenho aterramento na fonte, não tenho nas massas, e o meu neutro e o de proteção estão separados. S de separado. Em algum momento da instalação elétrica, em algum caminho, em algum ponto, eu tenho uma separação. O meu PEN se divide em neutro e proteção. Lembra daquele alerta que eu dei? Uma vez dividido, nunca mais juntado. Meu português é ótimo, viu, gente? Sabe o casamento? Uma vez casado, nunca mais separado, que a Bíblia diz, né? Então, neutro e proteção é o contrário. Uma vez separado, nunca mais juntado. Nunca mais unido. Vocês não vão esquecer disso nunca mais, viu? Só por causa do português errado. Então, gente, ó, não... Você pode ver por aí, lá no meio do prédio, lá dentro do apartamento, alguém achar que tem alguma coisa errada com neutro e com terra, e aí vai e liga, jampeia. É o maior crime que isso pode ser feito. Não faça isso. Tá? Separou. Pronto. Virou o esquema TNS. Ah, então eu tenho aqui o neutro. E olha que curioso, olha, gente, olha que interessante, ó. O neutro não está aqui embaixo, aqui é PE. Ou seja, aquela história. Aqui vem o PEN. Primeiro ele se vira no barramento PE, proteção, aterramento, BEP. E depois ele vai para o neutro. Barramentozinho de neutro, daqui é neutro. Tudo que vai sair daqui é neutro. Tudo que vai sair daqui são neutros. E daqui, tudo que sai daqui é proteção. Ah, Marcelo, eles são a mesma coisa. Eu sei que eles são a mesma coisa. Eles são eletricamente o mesmo aqui nesse ponto. Mas daqui para frente eles não são mais a mesma coisa. Tá? Beleza, vamos continuar. Então, esse é o TNS. Beleza, Marcelo, vamos lá. O que mais? Ó, agora eu quero chamar a atenção para vocês para o seguinte. Em uma edificação, em uma instalação elétrica, ela é muito extensa. Eu falei que pode ter mais de um esquema. Então, você pode ter um esquema, uma combinação de esquema TNC com TNS. Pode? Pode. É o quê? É um pedaço que vai ser TNC e uma outra região da instalação é o TNS. Nada mais é do que o TNCS. Não vamos complicar as coisas não, pessoal, porque a norma já é complicada demais. TNCS é o quê? A combinação do TNC com TNS. É uma instalação que uma hora é TNC, uma parte é TNC, a outra parte é TNS. Tá? Só isso, só isso. Não deixa entrar dúvida na sua cabeça mais com relação a esse assunto. E isso aqui é o que realmente você vê na grande maioria das instalações. Na grande maioria das instalações. A concessionária, ela distribui assim, ó. 3 fases mais um PEN. 1 fase mais um PEN. 2 fases mais um PEN. Isso é a distribuição da maioria das concessionárias do Brasil. Então, a maioria esmagadora do Brasil inteiro divide assim. Ela lhe entrega um PEN. Um condutor que é neutro, mas não é neutro, ele é PEN.
Tá? Então você vem, ó. Você vem. Gente, se a gente pudesse ignorar essa parte aqui, se a gente pudesse apagar essa parte aí, a gente tem agora aí, gente, literalmente 90% das instalações elétricas brasileiras. Que é o quê? Ó, você vem 3 fases, proteção. Isso é concessionário, tá? Ignora um pouquinho essa parte aqui que eu estou falando de aterramento da alimentação. O que acontece? Se isso aqui é concessionária, esse aterramento é da concessionária, tá? Segue o meu raciocínio aqui. Você vem e entra, passa por uma barreira. Que barreira é essa? É a sua propriedade, a sua residência, seja o que for. Sua loja, seu comércio. Quando entra na sua edificação aí, ó, você tem uma separação. Que é a separação, ó. Aqui é o QGBT. Isso é o QGBT. Lá no QGBT, no primeiro quadro, você tem um barramento de terra e um barramento de neutro. Certo? Aí separou. Separou. Pronto, acabou. Não tem mais conversa, não. Isso aqui é proteção. E isso aqui agora é neutro. Pronto, gente. Não tem mais mistério nenhum. Veja que é uma combinação do TNC com o TNS. É o TNCS. Isso aqui pode ser a sua casa, o seu comércio, a casa do seu cliente, seu projeto. Ele pode estar assim, ó. Ele é isso aqui tudo. Aqui é o padrão de entrada. Tá? E aí está faltando o que aqui? Na sua casa tem que ter um aterramento, não tem? Seu cliente, seu projeto tem que ter um aterramento. Então, bem aqui nesse ponto, ó, você levaria para um aterramento da edificação. Aterramento da concessionária, aterramento da edificação. Beleza? Eu estou repetindo tanto, estou batendo tanto nesse assunto, que eu acho que vocês estão aprendendo mesmo. Beleza? Vamos lá. Esse é o esquema TNCS. Gente, veja que eu coloquei uma nota aqui no slide, ó. BEP. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o BEP. Isso aqui é o BEP. É onde ocorre a separação do condutor PEM e neutro e terra. Beleza, ficou claro. Então, vamos praticar mais um pouco. Voltando para aquele desenhozinho, o que é que eu tenho aí? Eu tenho alimentação, que é minha concessionária, meu padrão de entrada, tá? Padrão de entrada aqui, ó. E aqui eu tenho a minha edificação, meu primeiro painel da minha edificação, o meu aterramento da minha edificação. E eu tenho uma carga, ou várias cargas, várias massas, que não precisam ter aterramento. Tá? Elas são sem necessidade de aterramento. Tá? Então não é um TT, é um TN. Tá? Mas quando eu olho para esse trecho aqui, gente, ó, olha que interessante. Ó. Quando eu olho só para esse trecho, eu estou vendo o quê? Tem aterramento na fonte, tem aterramento na carga. Isso parece ser um TT. Se você olhar só para isso, eu não vou brigar com você, não. Parece um TT mesmo. Não vou perder tempo discutindo com isso com ninguém. Por quê? Porque realmente, se você olhar para esse ponto de referência, é um TT. Aqui, ó, é um TT. É igual alguém olhou para aquela figura e disse que viu 2 velhinhos. Eu não vou discutir. Porque realmente tem 2 velhinhos ali. Beleza, mas eu posso chegar aqui e olhar para cá, ó. Eu vou chegar aqui, eu vou olhar para cá. O que é isso aqui? Para mim isso aqui é um TN. E é um TN mesmo. E tá certo mesmo, é um TN. Tem aterramento na fonte, não tem na carga. Beleza. Ninguém pode chegar e brigar comigo porque eu estou dizendo que isso aqui é um TN, porque é um TN. Eu estou olhando para cá, estou olhando para cá. Ponto de referência, tá? É por isso que tem tanta confusão nesse assunto, por causa do ponto de referência. Mas agora não, agora eu vou olhar para o todo, eu vou olhar para o quadro inteiro. E aí eu começo a entender o quê? Que isso aqui é um esquema combinado, na verdade. Eu venho com a fase, tem a proteção geral na padrão de entrada e entro na residência, aqui é um QGBT. Eu tenho a minha fase seccionada por um disjuntor e tal, vai para a minha carga, beleza. E o neutro? Cadê o caminho do neutro? O que é que o neutro faz?
Na concessionária, lá no padrão de entrada, o neutro está aqui, ó. Na verdade, o neutro não é neutro, ele é um PEN. E lá na concessionária, ele tem o barramento e um aterramento funcional. O aterramento da concessionária, obrigatório pela minha concessionária. Uma haste fincada lá debaixo do painel. É o que a concessionária obriga, eu faço. Ah, minha subestação aérea. A concessionária pede para colocar uma malha de 6 hastes. Eu faço. É o aterramento funcional do padrão de entrada. Ah, e aqui é um centro de medição coletiva, que nem lá o nosso colega aí comentou hoje, mais cedo. O concessionário me obriga a fazer um aterramento. Beleza, eu vou e faço. Aterramento que a concessionária me obriga. Eu faço. Funcional. Tá? Agora, eu estou chegando aqui, vou para a minha edificação. Quando eu venho para a minha edificação, ela obrigatoriamente, lá no QGBT, a minha edificação, ela possui seu aterramento. Então, lá no QGBT, o primeiro painel da instalação, o meu neutro, meu PEN, direto para um barramento, que é o barramento de proteção, que a norma pediu para fazer isso, lembra? Esse barramento ele vai direto para o aterramento da edificação. Depois, meu neutro, agora sim, realmente ele é neutro, e ele vai para o meu barramento de neutro. E agora, tudo que sai daqui, inclusive o meu motor, minha carga, minha tomada, seja o que for, tudo que sai daqui é neutro. E tudo que sai do outro barramento, ó, proteção, 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 proteção. O que se separou nunca mais se une. Tá? E aí você chega então lá na tomada e você encontra o quê? Fase, neutro e proteção. Beleza, isso é o TNCS. Você vai ver essa configuração em vários tipos de projeto. Gente, projeto com subestação é assim. Projeto com medição coletiva é assim. Projeto sem nada disso, só uma instalação elétrica é assim. Ah, eu vou colocar um para-raio. Continua a mesma coisa aqui, não mudou nada. Ah, eu vou colocar um sistema de geração fotovoltaica. Também não mudou nada. TNCS é isso, gente. Então, a gente olhou para o lado de cá, olhamos para o lado esquerdo. Desculpa, eu olho, eu posso ver, por exemplo, o esquema TNC, que é o quê? É o neutro e o terra combinados, tá? Ó, quando eu estou PEN. Quando eu estou PEN, eu estou vendo que a fonte tem aterramento. Lá na carga, eu não estou vendo, então pode ser que não tenha. Então é um TN. E o neutro e terra está combinado. Então é um TNC. Estou olhando para metade do todo. E isso aqui é muito comum, gente, na distribuição de energia. Aí voltamos para a pergunta da nossa colega, acho que foi a Ana, do campus universitário. Foi a Ana? Campus universitário, gigante, um monte de edificação, cada uma com seu aterramento. Vou distribuir energia. Distribuição no exterior das edificações. Eu uso o esquema combinado, TNC, neutro e proteção combinado, é o PEN. Eu não preciso andar com dois cabos, um de neutro e um de proteção. Não preciso. Porque eu estou distribuindo no exterior. Agora a coisa muda quando eu entro na edificação. Quando eu entro na edificação, aí eu estou usando o quê? Eu sou obrigado a fazer uma separação do neutro com a proteção. Tenho o aterramento da edificação. E agora eu tenho neutro e tenho proteção. Tá? Então eu estou olhando o quê? Lá nas massas eu não tenho aterramento. Então é TNS. Tá? Então aí é a minha zona TNS. É muito usado na distribuição de energia no interior das edificações. Regrinha aqui, ó. Regrinha show de bola para vocês não se esquecerem mais disso. Tá? O TNC é muito usado na distribuição no exterior das edificações. E o TNS, muito usado no interior das edificações. Mas quando você combina os dois, que é uma propriedade, um campus universitário, um condomínio de casas, um condomínio de 2 torres empresariais, você olha uma propriedade inteira. Você está vendo a combinação dos dois. TNC em um trecho, TNS em outro trecho. Mais uma vez, ó, detalhes do TNCS. Isso aqui eu já falei, estou falando pela 13ª vez. Não
deve ser religado ao PE. O PEN, depois de separado em neutro, ele não é juntado de novo com o PE, tá? E mais uma vez, a regrinha do item 64343. Primeiro, ele vai direto para o BEP. Isso aqui, gente, ó. PEN primeiro vai para o barramento que a gente vai chamar de BEP. Depois ele vai ó, para o barramento de neutro. Não se esqueçam disso nunca mais na vida. Tá bom? Regrinha, não, Marcelo inventou. Não, não inventei, tá aqui na norma. Tá? Eu gosto de seguir o que a norma diz. Eu não sou teimoso, não. Eu não faço questão de ficar discutindo norma com ninguém, mas eu faço questão de seguir o que a norma diz. Só isso. Inclusive, o Sérgio perguntou, lá na minha casa o barramento é um só. Está fora da norma. Por quê? Porque aqui, ó, nesse item 64344, no ponto de separação, que é esse ponto aqui, deve ser previsto terminais ou barras distintas. Então ninguém questiona mais nada. Está escrito aqui. Mas essa barra é a mesma barra dessa, está tudo ligado. Não pode ser uma barra só? Não, não pode. Beleza? Está muito claro aí, né? Ok. Então vamos lá, em frente. Aqui é o esquema TT. A gente pode falar um pouquinho dele. Ó. Por que eu falei que o TT é mais raro? Né? Porque você tem que ter esses aterramentos, eles têm que estar distantes. 5D, sendo D a diagonal da malha, do eletrodo de aterramento. Tá? E aí o TT, a gente tem um detalhe aqui de novo. O que é que a gente faz então no TT? Como é que é a distribuição? Você vem aqui com o neutro, vou colocar aqui uma corzinha azul. Você vem com o PEN é aterrado. O PEN está usando ainda o PEN aqui para distribuir ambientes externos, lembra? Chegou na edificação. O que é que eu faço? Bom, cheguei na edificação, eu posso ter a divisão do mesmo jeito que eu fiz. Só que agora, a minha carga, um trecho da minha carga, ela precisa de um aterramento específico. Vamos supor que isso aqui é uma carga externa da edificação. Tá? Então eu fiz um aterramento específico para ela. Então eu não tenho que trazer esse cabo, né? Ó. Não existe esse condutor aí. Não existe. O que é que eu vou ter aí? O neutro, junto com a fase, aqui, chegando na minha carga. E o aterramento? O aterramento é direto. Ele não precisa de um aterramento? Não é TT? Então o aterramento é direto. Esse é o esquema aí, de uma parte de uma instalação que é TT. Tá bom? Bom, pessoal, espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha aprendido muito sobre o assunto de esquema de aterramento com essa aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ser avisado, alertado. Toda terça e quarta nós temos conteúdos novos para você se aprofundar nesse universo de projetos elétricos dentro do Revit, também de padrão concessionária, de geração fotovoltaica, enfim. Todo o universo de projetos elétricos que você pode aprender e dominar para explorar bem esse mercado, ok? A gente se vê na próxima semana. Forte abraço aí para todo mundo que esteve aqui no chat comigo, acompanhou a aula. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê por aí então. Abraço para vocês e até mais.